lá, Tutameia está ao vivo, como sempre trazendo para você um personagem, um brasileiro que nos ajude a compreender melhor o momento em que vivemos no Brasil, para que a gente possa viver melhor, atuar melhor, trabalhar melhor nessa nossa pátria tão querida. Ela é Eleonora. Ele é o Rodolfo. E ele é o Juliano Medeiros, presidente do PSOL, que vai estar conosco nessa conversa, trazendo suas opiniões, reflexões aí sobre o Brasil. Mas antes de a Eleonora apresentá-lo com mais detalhes, mais detidamente, e fazer a nossa primeira pergunta, eu queria te convidar para participar dessa conversa, fazendo seus comentários, mandando perguntas e principalmente levando mais longe essas reflexões sobre o Brasil, compartilhando então essa entrevista com seus amigos, divulgando nas suas redes sociais, e saiba que isso fica disponível no nosso canal de vídeo, o Tutameia TV, no YouTube. Todo o nosso trabalho está ancorado no nosso site Tutameia, o endereço é tutameia.jor.br. Eleonora. Juliano, muito obrigada por você estar aqui hoje nos nossos estúdios caseiros do Tutameia. Juliano, historiador, presidente do PSOL. É uma honra tê-lo aqui hoje para a gente conversar de política, de governo Bolsonaro, de rumos da oposição, de frente, não frente. Vamos falar de tudo isso. E eu queria começar perguntando sobre você, né? Que você é o presidente do partido, um gaúcho, que como nós. Queria que você falasse um pouco assim da sua trajetória, jovem, mas uma trajetória que te levou a essa posição de presidente do PSOL. Onde você nasceu? O que você fez? Como é que é a sua família? Como é que você virou presidente do PSOL? Legal. Primeiro, obrigado aí, Eleonora, Rodolfo, pela oportunidade. Parabenizar pelo trabalho que vocês estão fazendo com o Tutameia. Importante que a gente tenha outros espaços como esses também para dar voz a quem não tem voz e também propiciar o debate de ideias, a reflexão sobre os rumos do Brasil. Parabéns para vocês. Olha, Eleonora, eu sou do Rio Grande do Sul, sou gaúcho. Comecei minha militância numa cidadezinha do interior chamada Taquari, uma cidade antiga de colonização açoriana. Laranja, né? Terra da Laranja. Laranja Taquari, eu lembro. Terra da Laranja. E que virou Terra da Laranja muito em função de ser a cidade natal do Costa e Silva. Costa e Silva, segundo presidente da ditadura militar, nascido lá, criou a Festa Nacional da Laranja, lá em Taquari. Exatamente. Então, eu não sou natural de lá, sou natural de uma outra cidade, Sapucaia do Sul, que é na região metropolitana de Porto Alegre, mas fui morar... Sapucaia do Zoológico. Sapucaia é a cidade do Zoológico, exatamente. Muitas vezes fui para Sapucaia. Exatamente. Mas saí muito pequenininho para Taquari, né? Meu pai se aposentou, queria morar no interior. Seu pai fazia o quê? Meu pai era operário, já no final da carreira profissional dele, montou uma pequena empresa de manutenção industrial. Então, ele prestava serviço, coisas pequenas para as indústrias, né? Você sabe, o Rio Grande do Sul tem um nível de industrialização bem razoável, agora já também muito impactado pela crise, né? Mas isso eu estou falando do final dos anos 80, né? Começo dos anos 90, ainda tinha uma indústria razoável. Então ele era um operário a vida toda, e aí no final da vida montou uma pequena empresinha de manutenção mecânica que ele vendia serviços. E minha mãe era dona de casa, já falecida já há mais de 20 anos. E então ele se aposentou, estava com essa pequena empresa, foi morar no interior e fomos os filhos foram juntos. Sou caçula de 3, né? Os meus irmãos são bem mais velhos, né? Uma irmã e um irmão já eram casados na época. Daí a gente foi para lá. Lá em Taquari eu comecei a militância no PT, né? Primeiro no movimento estudantil, na minha escola, no Grêmio Estudantil da escola. Escola pública? Em escola pública, eu estudei a vida toda em escola pública, desde do jardim até o doutorado, onde eu estou hoje, só estudei em escola pública. Nós felizmente. Felizmente tive o Estado brasileiro, né? Sempre coloquei na minha dissertação de mestrado, coloquei no meu trabalho de conclusão do curso, pretendo colocar na tese de doutorado também os meus agradecimentos ao Estado. Mostra como é importante, né? O ensino público. Eu, filho de um operário com a dona de casa, só com ensino público para poder ter uma formação de qualidade, né? E então comecei a militância lá em Taquari, no PT, em 99. O Olívio Dutra tinha acabado de vencer as eleições para governador, então o Estado estava muito polarizado, a polarização entre o FHC, que tinha acabado de se reeleger para o segundo mandato, em 98, e o Rio Grande do Sul tinha acabado de eleger um governo do PT. Então havia uma polarização muito forte e uma politização do debate público no Rio Grande do Sul muito intenso. Eu tinha 15 para 16 anos, aí me filiei ao PT, logo no colégio, começando a militância no Grêmio Estudantil, Escola Estadual Pereira Coruja, ainda lembro o nome da escola, na Escola Centenária. E aí fiz a minha militância no PT durante alguns anos na cidade,
Depois mudei para uma cidade próxima, Lajeado, que também vocês conhecem, né? Uma cidade que é um polo industrial da região do Vale do Taquari. Fui morar em Lajeado, também em militância estudantil, organizando a União de Estudantes do Município, Grêmio, sempre nessa militância estudantil no PT. E depois disso fui para Porto Alegre, aí já para uma militância universitária, né? Fui estudante da URGS, fiz História na Federal do Rio Grande do Sul, na militância do PT, até em 2005 saí do PT e ir para o PSOL. Depois disso fui ainda na militância estudantil diretor da Uni, né, por 2 gestões, entre 2005 e 2007, 2007 e 2009, diretor de movimentos sociais da Uni. Então era responsável na gestão do Gustavo Peta e depois da Lúcia Stumpf, responsável pela relação da Uni com os movimentos sociais. Era uma tarefa super interessante. Morei em São Paulo nesse período. E aí depois que acabou a militância estudantil, já estava com 25 para 26 anos, aí eu recebi o convite do partido, já no PSOL, para ir para Brasília, ajudar em tarefas lá parlamentares, né? Ajudar os nossos mandatos lá no Senado e na Câmara. E fiquei lá por 8 anos, né? Com uma militância partidária, né? Fui secretário de comunicação do PSOL, depois presidente da Fundação Lauro Campos, né? Sempre uma militância mais interna. Também cuidei de tarefas de relação internacional do PSOL com outros partidos. E em dezembro de 2017, o partido cometeu essa aventura de me escolher para ser presidente num momento cheio de desafios para o pessoal, né? Então também, além de trabalhar na perspectiva de formar frentes sociais e políticas em defesa dos direitos, o governo Temer na época, agora o governo Bolsonaro, também no contexto de ampliação do PSOL. O partido cresceu muito, dobrou sua bancada na Câmara dos Deputados, construiu uma aliança com os movimentos sociais. Dá os números para a gente. Dobrou hoje o PSOL. Qual o tamanho do PSOL? A gente elegeu 5 deputados na eleição de 2014, deputados federais, né? Estou me referindo aqui à bancada federal. E em 2018 elegeu 10. Então aumentou, dobrou a bancada, 5 companheiros, 5 companheiras. É a única bancada da Câmara que tem paridade de gênero. Né? E, claro, aumentou também muitos nossos desafios. Né? O partido cresceu muito nesses últimos 2, 3 anos, né? A candidatura do Guilherme Boulos, da Sônia Guajajara, também foi um empreendimento importante para a gente, mas que também exigiu um cuidado, exigiu um acompanhamento de perto, né? Por isso também vim para São Paulo. Embora nessa eleição da presidência, o PSOL não tenha aumentado a sua peso, né? O percentual de votos para a presidência não, mas para deputado federal a gente aumentou. A cláusula de barreira que foi instituída a partir das eleições passadas previa 1,5%, né? Um partido que precisava alcançar 1,5% em nível nacional, mais 1% em 9 estados para poder superar a cláusula de barreira. Nós fizemos 2,99%, quase 3%, praticamente, quase o dobro do que era exigido pela cláusula de barreira. Então, é um crescimento inquestionável, né? Que se expressou mais na votação dos deputados do que na votação presidencial, por conta do contexto de extrema polarização e fragmentação também. Quer dizer, você tinha o Ciro Gomes candidato pelo PDT, a Manuela foi candidata até setembro pelo PCdoB, a candidatura do Lula, a candidatura do Guilherme. Então, isso causou também uma fragmentação que, na reta final, acabou afunilando para uma polarização entre o PT e o Bolsonaro, que teve um impacto também na nossa votação. Mas a campanha do Guilherme, independente da votação, foi uma campanha muito importante para a gente, sabe? Teve um resultado que a gente reconhece politicamente muito relevante. Tanto é que o Guilherme saiu como uma grande liderança, né? A Sônia também, quer dizer, saíram como grandes lideranças, enquanto lideranças mais bem votadas do que eles, no semestre passado, estavam lançando livro, estavam fazendo palestra para empresário, estavam fazendo outras coisas. Quem estava organizando a luta contra a reforma da Previdência, colocando milhares de jovens para debater o futuro do país nas universidades, era o Guilherme Boulos, era a Sônia Guajajara. Então eu acho que o papel que o Guilherme cumpriu foi bem importante e mostrou o que eu tenho dito, assim, um certo amadurecimento do pessoal também, de estar à altura dos desafios que a luta política no Brasil, desde o impeachment da Dilma, tem colocado para a gente, né? A gente conversava em off aqui antes de começar a transmissão, né? Sobre como que a gente foi colocado diante de desafios, né? Impeachment da Dilma, a gente não era a base do governo da Dilma. Ir para a rua ou não ir para a rua defender o governo, defender, na verdade, a continuidade de um governo que a gente não apoiava. Depois, governo Temer, fazer frente com todos os partidos de oposição ou ter uma postura de maior autonomia e independência. Depois, prisão do Lula,
reconhecer o caráter político da prisão do Lula ou ter uma postura também de não se envolver com isso? Segundo turno das eleições de 2018, se engajar na campanha do Fernando Haddad ou dar um apoio crítico, distante? Então foram muitas as decisões que a gente teve que tomar ao longo desse período, né? E acho que as decisões foram acertadas nesses casos que eu mencionei aqui e ajudaram a colocar o pessoal num outro patamar também, como um partido que pode dar uma contribuição importante no processo de reorganização das forças de esquerda no Brasil, né? Agora, só para que as coisas fiquem mais claras ainda, você já falou, há essas 4 questões aí que você mencionou, vamos deixar explícitas as respostas que o pessoal deu, em todas elas, como você já deixou claro, mas vamos deixar cada uma, trabalhar, descrever cada uma. A opção foi por uma atuação mais ampla, né, se reunindo com o que pode se chamar, sei lá, progressismo ou a esquerda, né? Eu acho que o primeiro grande desafio, Rodolfo, foi justamente o impeachment, porque ali, de fato, foi difícil reconhecer, e eu não digo isso só em relação ao pessoal, não, digo isso em relação ao conjunto da esquerda, que havia um golpe em curso. Um amigo meu conta uma história que teve com a Dilma no final do ano de 2015. O processo do impeachment já tinha sido aceito pelo Eduardo Cunha na Câmara. E esse amigo pergunta para a Dilma: olha, presidente, a situação está grave, eu acho que a senhora não acha que está na hora de se preparar para a possibilidade de um golpe? E ela disse: não existem, não acontecem golpes em grandes países capitalistas. Ou seja, digamos, a subestimação da luta de classes que havia dentro do governo, a subestimação de até onde as elites brasileiras podiam chegar para preservar seus interesses, seus privilégios, foi muito grande. E da interferência externa. Da interferência externa, subestimação também dos interesses externos, né, do Brasil. Então eu acho que isso, de certa forma, fez com que a esquerda demorasse para compreender, incluindo o pessoal nisso, tá, que havia um golpe em curso. Primeira vez que a gente, acho que, publicou, reconheceu que havia um processo que estava afrontando a Constituição, a democracia, foi a condução coercitiva do Lula. Eu lembro que o pessoal lançou uma nota de manhã, logo que a condução coercitiva do Lula foi divulgada. A gente lançou uma nota de manhã e à tarde teve que lançar outra, porque os fatos foram se desenrolando numa velocidade tal que aquilo que a gente tinha dito pela manhã já estava absolutamente insuficiente. E aí tivemos que produzir uma outra manifestação do partido à tarde. Depois, o vazamento dos áudios do Lula e da Dilma. Aí foi ficando cada vez mais claro que havia um golpe em curso. E ali era muito difícil, digamos, até porque a gente estava lá na Câmara, eu, por exemplo, trabalhava na Câmara dos Deputados, e eu estava vendo o esforço de alguns setores do PT de tentar recompor com Eduardo Cunha, de tentar recompor algum tipo de acordo com as elites para evitar o golpe, né? Quer dizer, não se buscou evitar o golpe pela mobilização, pelo enfrentamento, pela denúncia. Lembre-se que a Dilma estava na Assembleia Geral da ONU em fevereiro ou março, pouco tempo antes do golpe, e não falou a palavra golpe na Assembleia Geral da ONU. Então houve uma subestimação também da gravidade do momento. Eu acho que esse foi o principal teste, Rodolfo. O primeiro que a gente teve, que era: vamos para a rua ou não vamos para a rua? Vamos marchar ao lado do PT, do PCdoB, das forças democráticas e dizer que tem um golpe em curso ou não vamos? E a gente decidiu ir para a rua. Eu acho que essa foi talvez a decisão mais importante que a gente tomou assim, nos últimos anos, sabe? E o que foi o que permitiu, de alguma forma, que os ativistas brasileiros que defendem a democracia, defendem os direitos sociais, nos olhassem e dissessem: pô, aqui tem gente coerente e responsável naquilo, né, que diz respeito, claro, aos interesses da maioria do povo. Depois, na prisão do Lula, a gente foi para São Bernardo prestar solidariedade, a gente viu lá com ele, a gente conversou e pôde expressar ao Lula nossa solidariedade e o reconhecimento de que aquele processo contra ele era um processo político, né? No governo Temer a gente teve uma série de momentos em que a gente foi chamado a estar junto com todas as forças de esquerda e centro-esquerda que estavam no governo até pouco tempo, e a gente teve essa maturidade para fazer isso, né? E agora a campanha do Haddad, que foi a primeira vez que o pessoal se engajou numa campanha no segundo turno. A gente apoiou a reeleição do Lula em 2006, a eleição da Dilma em 2010 e 2014 no segundo turno, mas declarou o voto, digamos assim, né? Quer dizer, era uma declaração de voto crítico. E essa foi a primeira vez que a gente foi para a rua mesmo, a nossa militância se engajou de uma forma incrível na campanha do Haddad no segundo turno. Então, foram episódios que colocaram uma encruzilhada histórica, né, para a gente. Se a gente tivesse errado numa dessas, por exemplo, dito que não, impeachment não é golpe, não é com a gente, como teve partidos que fizeram isso na esquerda, o próprio PSTU fez isso, o resultado foi que o PSTU sofreu uma dissidência muito expressiva, perdeu muitos militantes, porque
teve uma política errada para o momento, para aquele momento. Quer dizer, se a gente tivesse errado como o PSTU errou, o que poderia ter acontecido com o PSOL? Eu acho que os acertos também justificam o crescimento do partido, uma maior credibilidade na esquerda e, gradualmente, os novos ativistas principalmente, mas também antigos ativistas, passam a olhar o PSOL como uma opção não só de engajamento partidário, se filiar a um partido, mas também como um partido que pode ajudar a esquerda no Brasil a repensar programa, a repensar projeto, a repensar estratégia. Qual é a estratégia? Com quem são os aliados? Quem são os parceiros para produzir as transformações? Qual é a profundidade das transformações que nós temos que produzir no Brasil para que não venha no outro dia um governo qualquer e desmonte tudo que foi feito? Então, de alguma forma, acho que as pessoas começam a nos ver como um partido que pode dar uma contribuição importante. A gente está bem feliz com isso. Bom, o processo do impeachment, vocês caracterizaram corretamente o processo do impeachment como golpe. E tudo que se sucedeu a ele foi consequência disso. Como é que vocês caracterizam a situação hoje? Como é que você caracteriza a situação hoje do Brasil, o governo Bolsonaro? Alguns chamam de neofascista. Enfim, qual a sua... Além dos nomes, qual é o papel do governo Bolsonaro hoje no Brasil? Eu acho que o governo Bolsonaro, Rodolfo, tem dois aspectos. Primeiro que ele é uma ofensiva, ele expressa uma ofensiva das forças conservadoras, ou seja, não é uma continuidade do governo Temer, ele é um aprofundamento de uma agenda que já era uma agenda muito agressiva contra os direitos do povo brasileiro, contra a soberania e contra a democracia, porque o governo Temer era um governo ilegítimo, foi um governo ilegítimo, né, fruto de um golpe. Então o governo Bolsonaro ele não só aprofunda um contexto já muito, muito preocupante que vinha do governo Temer, mas ele aprofunda. Ele não continua, mas aprofunda. Então, desse ponto de vista, eu acho que nós estamos diante de uma ofensiva, ou seja, as forças reacionárias e conservadoras, elas engataram a terceira para tentar, de forma mais rápida, mais violenta e mais profunda, desmontar as conquistas sociais de 88, entregar a soberania nacional do Brasil, sufocar ainda mais essa democracia que já é super precária, que é uma democracia já para poucos, nunca foi uma democracia para as maiorias, né? Então eu acho que primeiro isso, ele é expressão de uma ofensiva conservadora contra os direitos, contra a soberania e contra a democracia. Isso para mim está claro. E por quê? Porque nós estamos diante de uma baita crise do capitalismo em nível internacional, que faz com que o capital monopolista, vamos dizer, para usar um conceito marxista clássico, né? Quer dizer, aquelas frações do capital que detêm a hegemonia sobre a organização do sistema capitalista, no caso do Brasil, o capital financeiro principalmente, eles cobram do Estado ou dos governantes um enfraquecimento radical das políticas e dos mecanismos capazes de controlar esse capitalismo. Então, a crise do capitalismo no nível mundial exige menos controle do Estado e maior liberdade para que esse capitalismo seja mais agressivo. Então, destruir os direitos sociais, acabar com a legislação ambiental para poder expandir a fronteira agrícola, né, acabar com a previdência para poder criar uma plataforma de valorização do capital a partir dos fundos privados de previdência, né, privatizar as empresas públicas para abrir todo um nicho de mercado para as empresas privadas. Então nós estamos falando aí acabar com a soberania do Brasil, porque com isso você consegue mais facilmente garantir interferência estrangeira aqui, portanto garantir os interesses dessas grandes corporações que representam o capital monopolista. Então nós estamos diante de uma ofensiva do ponto de vista político, que é uma ofensiva das forças conservadoras, reacionárias, mas que, do ponto de vista econômico e social, expressa, na verdade, uma estratégia de recomposição do capital que está em crise. Então essa crise exige um capital mais violento, né? E esse capital mais violento, mais agressivo, se manifesta como? Na retirada de direitos, no sufocamento da democracia, né? E no ataque à soberania nacional. Então, não dá para pensar o governo Bolsonaro só na chave da política, tem uma chave econômica aí também, né? E não dá para pensar o governo só na chave econômica, porque tem uma chave política. Então acho que essa combinação de dois fatores, o político e o econômico, no governo Bolsonaro se combinam numa agenda conservadora contra as liberdades, contra a democracia, intolerante, né, autoritária, e por outro lado, na economia, numa ofensiva sem precedentes para destruir os direitos sociais que foram conquistados pela luta do povo brasileiro nos anos 80, principalmente nos anos 80, não só, mas principalmente, né, antes do neoliberalismo, e que se plasmou, digamos assim, na Constituição de 88. Né?
Você viu o governo Bolsonaro nessa ofensiva, passado já, estamos em setembro, passado 9 meses praticamente do governo, você vê ele mais forte ou ele enfraquecido, ou mais enfraquecido? Apesar da queda de apoio, segundo apontam as pesquisas, ele ainda tem um apoio na sociedade considerável. E está fazendo esse projeto que você descreveu aí de terra arrasada, destruição de tudo e tal. Você acha que ele completa o seu mandato, e essas forças que o apoiaram, que hoje ainda tem algumas dissidências e tal, elas permanecerão unificadas em torno do governo? Olha, são muitas questões aí que você colocou. Mas vamos... Você provocou, né? Você colocou tantas perguntas, eu quero saber a resposta de todas. Não, vamos por partes. Bom, primeiro, tem esse debate na esquerda brasileira, um debate que está colocado, se o governo está enfraquecido, se o governo tem força. Eu acho que ele, em dezembro, vamos lembrar que em dezembro, antes do governo tomar posse, havia um certo pânico disseminado na esquerda, né? Muita gente falando, e agora o que vai acontecer? Semana que vem vão estar fechando os sindicatos, colocando os partidos na ilegalidade. Então eu acho que isso não se confirmou, tá? Então acho que, de fato, o governo Bolsonaro não é tão... Ele é muito ruim, mas ele não ele não tem força para ser aquilo que nós corretamente imaginávamos que poderia ser. Poderia ser um governo que já nos primeiros meses tentasse fazer um fechamento do regime político, das liberdades democráticas e tal. Não é isso que nós estamos vendo. Então nós estamos vendo o contrário, um governo que vai perdendo o capital político, vai queimando o capital político. Então eu veria assim, Leonora, como o copo meio vazio, tá? Eu tendo a achar que o governo ainda tem 30% de apoio, isso não é desprezível. Quem fizer uma leitura de que o governo está na corda, está se desmanchando, está errado. O Temer governou com 4%, com 5%. Claro, ele assentava a sua governabilidade no Congresso. O Bolsonaro não tem maioria no Congresso, mas ele tem um programa que dialoga com parte dos partidos burgueses, né, os partidos conservadores. Então, ele mesmo não tendo apoio formal do DEM ou do PSDB, você vai verificar lá o percentual de votações desses partidos. O PSDB votou 88% das vezes com o governo na Câmara dos Deputados, mesmo sem ter ministério. O PSDB não tem nenhum ministério, mas 88% das vezes votou em propostas do governo. O PSOL é o partido que menos votou, né, em propostas oriundas do Executivo, 15%. Né? 15% basicamente são acordos internacionais, nomeação de embaixadores, esse tipo de coisa, né, que você acaba votando por acordo lá na Câmara. Mas o PSDB e o DEM estão na faixa de 88%, 90%. O PSL, que é o partido que mais vota com o governo, votou 94% das vezes com o governo. O Novo, que é o segundo partido que mais vota com o governo, votou 90%. Então a diferença entre o Novo, o PSDB e o DEM é mínima. E por que isso acontece? Acontece porque tem um entendimento numa agenda. Então o PSDB é parceiro do governo Bolsonaro para retirar direitos, para privatizar, para atacar a legislação ambiental. Eu não tenho nenhuma dúvida de que PSDB e DEM, embora não sejam base do governo, mas eles estão comprometidos com parte da agenda do governo Bolsonaro. Daí que o governo Bolsonaro, por essa razão, não é um governo totalmente frágil. Agora, tampouco é um governo que tem a força que o Bolsonaro gostaria de ter para restringir ainda mais as liberdades democráticas. Então o Bolsonaro envia para a Câmara, assina um decreto para liberar o porte de armas, a posse de armas, a Câmara rapidamente dá uma resposta e diz, não, nós vamos aqui revogar esse decreto aqui na Câmara. Então o Bolsonaro tem que retirar o decreto dele e enviar um projeto de lei. Então, quanto tempo faz que a gente não lembra de um governo cujo decreto do presidente estava para ser derrotado? Nem o Temer, que era um governo muito fraco, nem a Dilma, nem o Lula, quer dizer, não é uma coisa comum que o presidente assine um decreto e esse decreto seja derrotado 20 dias, um mês depois na Câmara, né? Então, ou no Senado, acabou não sendo votado o decreto legislativo que anularia o decreto presidencial porque ele retirou. Então é um governo que tem... Medida provisória também aconteceu. Também medida provisória. Então é um governo com muitas fragilidades, tá? Acho que isso é importante a gente verificar. Por quê? Porque ele implementou um novo padrão de governabilidade, que não é o padrão dos governos do PSDB, dos governos do PT e do governo do Temer, que era o quê? Composição com o Congresso Nacional. Esse foi o padrão de governabilidade estipulado em 88 pela Constituição, não estipulado, mas estimulado pelas regras da Constituição. O FHC fez isso, os governos do PT fizeram também isso, construíram maioria no Congresso Nacional, com composições, acordos, ministérios. O Temer também fez isso. O Bolsonaro tenta fazer de outro jeito. Então não tem o ministério do PSDB, não tem o ministério do PP, do PRB. Por que esses partidos votam com o governo? A partir de uma agenda. Então o governo Bolsonaro
ele tem uma agenda e essa agenda ela vai andando no Congresso. Agora, muitas vezes, quando essa agenda não é a agenda do interesse desses partidos que controlam o Congresso Nacional, ela trava. Então, dei o exemplo aqui do decreto das armas. Tem prós e contras, digamos, governar por fora do Congresso tem prós e contras. Você dialoga direto com a opinião pública, isso eventualmente pode facilitar a tramitação de alguns projetos que não seriam tão bem aceitos assim pelo Congresso Nacional, mas por outro lado você também está na iminência de ter iniciativas tuas barradas pelo Congresso. Isso já aconteceu várias vezes. O Rodrigo Maia tem, embora no essencial defenda a agenda do governo, por isso aí 88% de votação do DEM com o governo Bolsonaro, mas ele também funciona como uma espécie de poder moderador. Quando o Bolsonaro quer acelerar demais e o Maia percebe que isso vai estourar a corda, digamos assim, daquilo que é o suportável pela sociedade brasileira, o Maia também, ele, como só uma espécie de meio campista, capitão do time, ele vai ditando um pouco o ritmo da coisa, né? Então, eu acho que o exemplo da reforma da Previdência é ilustrativo. A reforma da Previdência do Bolsonaro era horrível e uma série de temas muito problemáticos foram utilizados pela oposição, por nós do PSOL inclusive, como ilustrações do ataque que a reforma da Previdência representava. Ataque ao BPC, né, o benefício de prestação continuada, aposentadoria rural, ataque à aposentadoria dos professores, a capitalização. O que aconteceu? O Maia sabia que isso dificilmente conseguiria ser aprovado na Câmara. O que ele fez? Ele manteve um jogo combinado com Paulo Guedes, ele manteve essas questões no projeto até o último minuto na comissão especial. Só no último minuto, na hora de votar o projeto na comissão especial, o relator apresentou um relatório retirando essas questões. E aí, 15 dias depois, o projeto estava sendo votado em primeiro turno na Câmara. Ou seja, eles fizeram uma jogada na qual... de alguma forma, o bode da sala. Tirou o bode da sala e em 15 dias a gente teve realmente muita dificuldade de construir uma nova narrativa que demonstrasse que, apesar dessas questões terem sido retiradas, o projeto continuava ruim. Então foi uma jogada bem feita do ponto de vista do andamento das coisas na Câmara. Mas quem fez isso não foi o Bolsonaro. Quem fez isso foi o Rodrigo Maia, junto com o Paulo Guedes. Ou seja, o maestro da orquestra, digamos assim, ali no Congresso Nacional é o Rodrigo Maia. Não acho que o Maia, digamos, faça parte de um campo político com o bolsonarismo. Não seria uma análise correta essa, né? Dizer que o DEM e o bolsonarismo são a mesma coisa. Não se trata disso. Embora hajam frações tanto do DEM quanto do PSDB que acham identidade. O Dória é a maior expressão disso, né? É um cara que está hoje no PSDB, mas que está muito mais à direita do que outros quadros históricos do PSDB, né? Então foi uma guinada reacionária e conservadora mesmo dentro do PSDB. O Dória representa isso. Mas guardadas as diferenças entre o Rodrigo Maia, entre o Bolsonaro, o importante é há uma agenda da qual eles compartilham, e essa agenda passa por destruir os direitos sociais. Então, para fechar a questão aqui, Leonora, que você colocou, eu acho que, de fato, o governo tem fragilidades, mas não é um governo que está para cair amanhã. Nós estamos, nesse momento, num processo de acúmulo de forças na oposição, na sociedade e de ampliação gradual do desgaste, que tem realmente aumentado. A pesquisa da Datafolha demonstrou semana passada que dentro dos 30% que ainda apoiam o governo, só tem 12% que formam o chamado núcleo duro do bolsonarismo. Então é muito minoritário, é coisa de 1 para 10 na sociedade. A cada 10 brasileiros, um está naquele bolsonarismo duro, ou seja, vai defender tudo até o final, é realmente um fascistinha, vamos dizer assim. Né? Mas há um contingente muito grande de pessoas em disputa, e nesse contexto a gente está acumulando força. O governo Bolsonaro às vezes ajuda, faz coisas muito mal feitas, né? O caso da CPMF essa semana, né? Quer dizer, eles na verdade estão pensando em recriar a CPMF, só que isso vazou de um jeito um pouco precipitado e o governo teve que recuar. Então são manifestações, assim, digamos, da inabilidade do governo Bolsonaro. Corte nas universidades, a mesma coisa. O ministro da Educação anuncia os cortes na segunda-feira, sendo que tinha um ato marcado para quinta. Então aquilo ali vira um tonel de gasolina em cima da fogueira, e o resultado é que um protesto que talvez fosse restrito ao movimento estudantil e ali ao movimento sindical da área da educação se transformou num mega movimento de contestação que envolveu pais, filhos, movimentos sociais. Todo mundo foi para a rua no dia 15 de maio. 4 meses depois da posse. Foi foi muito forte. E por quê? Por uma barbeiragem. Se o ministro talvez não tivesse feito aquelas declarações, anunciado que ia fazer o corte por causa da balbúrdia, né, foi o termo que ele usou. Se ele não tivesse talvez feito aquele anúncio naquela segunda-feira, talvez não tivesse sido o tamanho que foi. Mas ali o governo Bolsonaro conseguiu
produzir uma contra-agenda, né? Uma agenda negativa contra si próprio. E isso acontece o tempo todo. De alguma forma, isso vai colaborando nesse acúmulo de forças que a gente tem trabalhado, né? Você analisou aí as condições de estabilidade ou de instabilidade do governo Bolsonaro, principalmente a partir das suas fragilidades, a partir do lado dele. E o outro lado, a oposição ou as oposições, o que elas fazem, como fazem, elas estão avançando de alguma forma no sentido de, ampliar essa instabilidade ou oferecer de modo mais explícito, mais claro para a sociedade uma alternativa, uma opção a essa agenda econômica e a essa agenda política que o governo Bolsonaro, ainda com as suas fragilidades, está implementando? Olha, no início do ano, Rodolfo, havia uma expectativa de que a gente tivesse muita dificuldade de ter um entendimento da oposição. Tá? Não são muitos partidos de oposição. Dos 35 partidos do sistema partidário brasileiro, são 6 ou 7 que se reivindicam. Estou falando aqui dos que têm presença institucional, tá? Pode contar também o PCO, o PSTU, vai chegar aí a 8 partidos, 9 no máximo, que são partidos assumidamente de oposição. Então, de fato, é uma quantidade minoritária de partidos que se assumem como oposição. Também como é pequeno número de partidos que se assume como governo. Na maioria hoje está numa oposição aí, o chamado centrão, né, de negociantes. E por que tinha uma dificuldade, uma expectativa de que fosse muito difícil unir a oposição? Porque nós, na eleição, saímos muito divididos, né? O PDT com o Ciro, o PSB acabou não lançando candidatura, o PT com a tática de manter o Lula até o último minuto para depois trocar pelo Haddad, a Manuela, o Boulos, ou seja, havia uma divisão grande no processo eleitoral. No segundo turno isso não foi superado, porque não houve um engajamento, digamos assim, equivalente de todas as forças de oposição. Algumas se engajaram mais, outras se engajaram menos. E o início do ano começou com uma disputa, que era a disputa da presidência da Câmara dos Deputados. O PSOL, depois com o apoio do PT, da Rede, defendendo que a oposição lançasse um nome, que foi o nome do Marcelo Freixo, acabou sendo o nome do Marcelo Freixo, e PCdoB, PDT, uma parte do PSB defendendo o entendimento com o Rodrigo Maia. Então ali já estava claro que havia uma diferença de tática, de como fazer a disputa contra o governo Bolsonaro. Se era fortalecer um polo mais à esquerda, centro-esquerda e esquerda, ou se era buscar uma tática de disputa do centrão, vamos dizer assim, ou disputa de alguns atores, ou, na melhor das hipóteses, de explorar as contradições que existem, efetivamente existem, do centrão com o governo. Bom, nós saímos desse processo todo com um certo nível de desgaste da oposição, é verdade, mas muitas iniciativas foram tomadas rápido para que a gente superasse isso. Então a gente, primeiro, construiu um entendimento para ocupar a liderança da minoria e a liderança da oposição na Câmara. Só aí já pacificou 50% dos problemas, porque você colocou do bloco que apoiou o Freixo, o Alessandro Molon, para ser o líder da oposição, a Jandira, que apoiou o Rodrigo Maia, para ser líder da minoria. Depois disso, construímos uma agenda de ação comum contra a reforma da Previdência. Depois disso, criamos um fórum dos presidentes de partido, que a gente reúne a cada 15 dias, os presidentes dos partidos de oposição lá em Brasília. Participa desse fórum eu, a Gleisi Hoffmann do PT, o Lupe do PDT, o Siqueira do PSB, o Pedro Ivo às vezes participa, que é presidente da Rede Sustentabilidade, a Luciana Santos, vice-governadora de Pernambuco, que é a presidenta do PCdoB, o PCB participa às vezes também. Então, criamos esse fórum e tivemos uma série de iniciativas dos movimentos sociais, né, para tentar, de alguma forma, traduzir para além dos partidos o que seria a unidade da oposição. Eu acho que a gente foi bem sucedido, tá? Na luta contra a reforma da Previdência tivemos uma ação bem unitária, no 15 de maio também uma ação unitária, esse fórum dos presidentes de partido vai se manter, a gente tem feito reuniões com alguma regularidade. Então acho que o pior já passou. A oposição hoje, falar que a oposição está dividida, fragmentada, não corresponde à realidade. O que há na oposição, isso é verdade, é que há diferentes táticas, isso é verdade. Há táticas diferentes e elas podem conviver. Eu não acho que as táticas que são diferentes, elas, em certo sentido, podem ser até complementares em alguns aspectos, tá? Agora, claro, cada ator tem um papel nisso, né? Alguém esperar que o PSOL possa sentar na mesa com o Rodrigo Maia, com o PSDB, para produzir algum tipo de entendimento, desconhece completamente o que é o PSOL, quem é o PSOL e que papel ele quer cumprir. Mas ele pode cumprir outros papéis. Então eu acho que é possível aí que a gente
possa conviver com essas táticas e que elas não sejam impeditivas para a construção de alianças políticas entre a oposição e, eventualmente, da oposição com outros atores de fora da oposição, inclusive. Estão proliferando várias iniciativas, diria, de centro-direita. A gente teve aqui em São Paulo há poucos dias aquele movimento no Tuca, o Direitos Já. Enfim, tem alguns movimentos nesse sentido. Muita gente sempre fala, precisamos fazer uma frente contra o Bolsonaro ou pela democracia. Como é que você vê, então, como é que você vê essas articulações? E você acha que seria possível, em algum momento, imaginar uma reaproximação do Ciro com o Lula? Isso seria importante para tentar realmente unificar uma oposição ou não? Eu acho que a gente precisa de várias frentes, Eleonora, não de uma frente. Seria simplificar toda a complexidade da política no Brasil, você achar que vai ter uma frente com todo mundo. Então, acho que vão ter várias frentes diferentes. Eu acho que todas as iniciativas são bem-vindas, o que não quer dizer que eu vou participar de todas. Então, achar que todas as iniciativas são bem-vindas, são positivas, ajudam, é diferente de achar que todas têm o mesmo peso ou todas devem ser estimuladas por todos os atores. Então, por exemplo, me perguntaram já várias vezes aí, em outras entrevistas e conversas, se eu acho que o tema do Lula livre é um impeditivo para a unidade, eu tenho que ser... E eu tenho dito a mesma coisa. Quem quiser abraçar o Lula livre, muito bem, eu acho que está fazendo o correto. O pessoal está na campanha pela liberdade do Lula. Mas quem não quiser abraçar essa agenda não pode ser excluído de qualquer iniciativa unitária porque não está convencido de que o Lula é um preso político. Então, é o caso, por exemplo, do PSB, do PDT, são partidos de oposição, votam, pelo menos a maioria da bancada... Aí tá difícil. Votam no geral contra o governo Bolsonaro, né? São partidos proclamadamente de oposição e fazem oposição efetivamente, no dia a dia fazem oposição. Mas não estão com a questão do Lula livre. Então, eu não acho que seja razoável que alguém coloque que não pode ter Lula livre para eu estar junto, ou tem que ter Lula livre para eu estar junto. Estou dando só um exemplo. Então, eu acho que vou ter, e o Lula livre a gente considera que é parte de uma agenda democrática importante. Mas, do ponto de vista partidário, quem defende essa agenda somos só o PSOL, o PT, PCdoB e PCO. São só 4 partidos. Então, para isso, é o que nós temos. São esses partidos que a gente pode contar. Para a luta contra a reforma da Previdência, aí já vai ter mais gente. Vai entrar o PDT, vai entrar o PSB, vai entrar a Rede. Eventualmente pode entrar outros partidos de centro-esquerda, como o PV, sei lá, outros que possam aparecer. Daqui a pouco, para defender a liberdade de expressão, você pode contar com setores do PMDB, do PSDB, do DEM, não tem problema nenhum. Então, para cada tarefa, para cada agenda, é uma frente diferente. Por isso que eu digo que tem que ter várias frentes. Agora, claro, se você vai me dizer, o pessoal vai estar em todas as frentes, não, nós vamos estar naquelas que a gente acha que, de alguma forma, as nossas ideias, as nossas posições tem um trânsito, tem um mínimo de aceitabilidade, né? Nós não vamos estar em um espaço que não seja claramente contra o governo Bolsonaro. Mas eu acho importante que tenham espaços que sejam, talvez não tão claramente contra. Eu não sou contra nenhuma articulação, acho que todas são bem-vindas, mas não quer dizer que a gente vai participar de todas. Nós vamos participar daquelas em que a gente possa defender claramente, e tem audiência para isso, uma saída pela esquerda. Isso é um ponto importante, Eleonora, porque eu acho que tem que ter todos os tipos de articulação, mas a gente acredita numa saída, a gente não acredita em várias saídas. A saída não é esperar até 2022 um grande acordo com as forças de centro. Não, a nossa defesa é uma saída pela esquerda. O que significa isso? Não basta derrotar o Bolsonaro, é preciso que as posições políticas da esquerda, ou seja, reforma agrária, reforma tributária radical que taxa os mais ricos, democratização das Forças Armadas e do Judiciário, defesa radical dos direitos sociais, revogação da Emenda Constitucional 95, revogação da reforma da Previdência. Essa é uma agenda de esquerda. Então, nós vamos para um espaço onde essa agenda possa minimamente ser defendida, não quer dizer abraçada por todos os atores, mas que ela não seja vista como uma coisa de lunáticos. Então, nesse espaço onde vão achar essas posições como posições de lunáticos, nós não vamos. Porque, como eu disse, para nós não basta derrotar o Bolsonaro. Derrotar o Bolsonaro para ter o Dória? Não, para nós não é suficiente. Derrotar o Bolsonaro para ter o Maia? Não, para a gente não é suficiente. Nós queremos derrotar o Bolsonaro para ter uma agenda de esquerda no Brasil. A saída para a crise no Brasil, ela passa por uma agenda de esquerda. Que é o quê? Uma agenda que
contenha essa agressividade que as forças do capital desataram contra os direitos, a soberania e a democracia. E para fazer isso, é preciso colocar uma outra agenda no lugar. No lugar da retirada de direitos, fortalecimento dos direitos. No lugar do desmonte da soberania, fortalecimento da soberania. No lugar do ataque à democracia, da prisão política, da perseguição aos movimentos, plena democracia, plena liberdade, punição para os procuradores de Curitiba que cometeram crimes e usaram a justiça de forma política. Então, nós estamos convencidos que tem que fazer todas as frentes possíveis para enfrentar o Bolsonaro. Pontualmente vão ter frentes. Agora mesmo o episódio do Crivella, na Bienal do Rio, se formou uma amplíssima frente, que ia da Rede Globo, passando por artistas que apoiaram o golpe, passando por partidos que apoiaram o golpe. Eu acho isso muito positivo. Então são episódios que vão gerando frentes que vão se compondo e vão se desmontando no dia seguinte. Agora, a frente que vai apresentar uma saída para o Brasil, bom, essa para nós está restrita aos partidos de esquerda. Porque para a gente, esquerda e centro-esquerda, são esses os partidos que têm condição de apresentar uma agenda alternativa para tirar o Brasil da crise. Mas isso não significa, como eu disse, que a gente esteja... vocês não vão procurar, não vão achar nenhuma crítica minha ou do PSOL, das instâncias do PSOL, a qualquer iniciativa que esteja em curso. Porque a gente acha que é bom que tenha as iniciativas. Ora, outra coisa é esperar que a gente participe de todas elas. Isso não vai acontecer. Você está fazendo que a saída pela esquerda, quer dizer, a esquerda está viveu uma derrota imensa, né? Talvez a maior derrota no Brasil que a gente tem. Nessa circunstância tão adversa, você acha que precisa, contra até um senso comum, quer dizer, reforçar os princípios da esquerda? Você acha que é possível? E como é que a sociedade brasileira, que é sempre tida como conservadora e tal, reage a esses princípios de solidariedade, enfim, que são tão massacrados aí pela ideologia neoliberal? Como é que você vê a esquerda na sociedade e essa saída pela esquerda após uma derrota forte? Vamos pegar o exemplo da pesquisa da Datafolha que eu mencionei agora há pouco, tá? No núcleo duro do bolsonarismo são 12%. No núcleo duro do anti-bolsonarismo são 30%. Ou seja, tem um terço da sociedade brasileira que já tem uma inclinação clara a favor das ideias de desenvolvimento, democracia, justiça social. Estou falando aqui de uma compreensão, de uma reflexão e de uma compreensão clara do que isso significa. Um terço, não é pouca coisa, gente, é muita coisa. Estamos falando aí de 70 milhões de brasileiros e brasileiras, de gente que realmente acredita que o Brasil justo se dá pela distribuição de renda, pelo fortalecimento do Estado, né, das políticas públicas. Então, a gente teve uma derrota, eu concordo com você, Leonora, mas a gente não foi liquidado. Longe disso, não foi uma derrota, como o meu amigo Valério Arcário costuma dizer, não foi uma derrota histórica. Uma derrota histórica é quando uma geração inteira é varrida do mapa. É quando partidos são colocados fora do jogo, quando você tem que reconstruir do zero. 64 foi uma derrota histórica. Nós não vivemos uma derrota histórica. Nós estamos vivendo uma derrota da luta política, uma derrota estratégica, né, que é importante, não é irrelevante, é uma derrota importante. Mas a gente não foi varrido do mapa. Então, 30% do povo brasileiro está com a gente. Então, vamos pegar primeiro essa referência, tá? A segunda coisa, que é um pouco como alguns analistas trabalham a ideia do pêndulo, de que há um centro que se movimenta, né, do ponto de vista eleitoral. Via de regra, isso é uma análise feita a partir de estudos eleitorais, né, de que se movimenta mais para a direita ou mais para a esquerda. Eu confesso, como quase cientista político que eu sou, estou terminando o doutorado ano que vem na ciência política, e eu não sou muito adepto dessa ideia do pêndulo, dos 3 terços, né? Mas é inegável que realmente há um setor da sociedade que está em disputa. Tá? E me parece que esse setor da sociedade, que nessa última eleição votou no Bolsonaro, ela votou na Dilma em 2014, votou no Lula votou na Dilma em 2010, votou no Lula em 2006. Sim. Então são pessoas que estão buscando, de alguma forma, uma saída. Elas sabem que a crise é grave no Brasil, elas foram, de alguma forma, ganhas ou iludidas pela ideia de que o principal problema do Brasil não é a desigualdade, mas é a corrupção. E a partir dessa narrativa, né, foram buscar algum indivíduo, algum sujeito, algum projeto que pudesse representar uma negação de tudo que está aí. O Bolsonaro, apesar de ser um sujeito totalmente do sistema, 28 anos como deputado, um sujeito corrupto, um sujeito que, né, como já admitiu ele próprio, usava os mandatos para fazer as coisas mais absurdas, mas ele conseguiu criar uma narrativa durante a campanha de que ele era o sujeito de fora do jogo, de fora do sistema, de fora da velha política, apesar de dele ser totalmente velha política. Com a facada, isso virou o atentado que ele sofreu, e isso foi elevado à máxima potência, por isso ele venceu as eleições.
as pessoas estavam buscando isso, estavam buscando alguém que representasse alguma coisa de fora da podridão. Realmente a política brasileira chegou a um nível muito baixo nos últimos anos, né? Temer, né? Realmente teve corrupção em estatais brasileiras, eu tenho absoluta convicção. Não foi a CIA que botou 100 milhões na conta do Barusco lá no exterior. Ali tinha um esquema mesmo, é verdade, aconteceu. Só que isso, claro, foi estimulado como uma operação restrita ao mundo da política, como se não houvesse os corruptores, só havia os corrompidos, né, que de alguma forma levavam vantagem. Então, o que eu quero chegar com tudo isso, Eleonora, aqui, eu acho que predomina na sociedade brasileira, isso, se você pegar algumas pesquisas, você vai perceber também, uma ideia de que Estado forte, direitos sociais, combate à desigualdade é uma coisa boa. E isso aproxima a esquerda da maioria da sociedade. Pesquisa de ontem ou anteontem, divulgada pelo G1, mostra que apenas 25% do povo brasileiro defende as privatizações da forma que o Guedes está apresentando. Então, quer dizer, 75% está com a gente. Porte de armas, 16% apoiam o porte e a posse de arma. Então, quer dizer que 84% está com a gente. Né? Em algumas pesquisas que a gente fez durante a campanha, a gente testou algumas mensagens para avaliar, né, o que funcionava contra o Bolsonaro. Né? E Bolsonaro, por exemplo, tem uma frase ficou muito marcada na eleição, que era que ele preferia ter um filho morto a ter um filho homossexual. Né? Isso pegou muito. E essa era uma frase que pegava muito mal para ele, mesmo no eleitorado dele. Por quê? Porque os valores da família, vamos dizer assim, não toleram que um pai prefira ver um filho morto a ver um filho homossexual. Isso até existe. Realmente vai ter, como tem, né, crimes de homofobia que são praticados por pais, mães. Mas a maioria do povo brasileiro prefere ter um filho homossexual, prefere tolerar, entre aspas, aquilo que na cabeça dele é visto como algo reprovável moralmente, etc., né, nos olhares mais conservadores, digamos assim, do que ter uma pessoa morta, do que ter um filho morto, um parente. Então, o Bolsonaro eleva o seu preconceito à última potência. E quando ele faz isso, o povo brasileiro reage. Então, eu acho que não é uma esperança, não é uma coisa, não é um otimismo babaca, que não é a minha escola essa daí. Mas eu acho que nós temos bastante elementos científicos, pesquisas, para perceber que não é tão difícil assim que os valores da esquerda sejam acolhidos pela sociedade. Agora, claro, qual o problema? Nós não temos os meios hoje para fazer uma disputa de narrativas contra os nossos adversários. Isso é um grande problema, tá? Aí entra o debate sobre democratização da comunicação. Nós vamos ter mais 200 tutameias para que a gente possa fazer frente. Isso realmente é um problema. A narrativa de que corrupção e ineficiência são coisa da esquerda, isso colou. Isso colou na maioria do povo brasileiro. Né? Então, uma coisa que era um patrimônio da esquerda há 10, 15 anos atrás, falar que não tinha corrupção, mesmo no caso do PSOL. O PSOL não tem nenhuma denúncia, nenhum deputado, ninguém condenado por corrupção na sua história. Mas não interessa, vocês apoiaram, vocês foram contra o impeachment da Dilma, então vocês apoiaram o PT, então vocês são corruptos. Essa narrativa está muito forte. Uma outra pesquisa que saiu esses dias, não sei se vocês viram, pergunta para as pessoas de quem é a culpa pela crise econômica no Brasil. O maior percentual ainda é endereçado ao Lula e à Dilma. Ainda endereçado a eles. Né? E eu acho que, de fato, o governo da Dilma até tem mesmo teve uma série de medidas que foram muito ruins do ponto de vista da gestão macroeconômica, mas aí dizer que foi a Dilma que criou a crise, né, eu acho que ela realmente teve políticas que aprofundaram o contexto de recessão, foram muito equivocadas com Joaquim Levy. Mas aí todo mundo, a sociedade achar que a culpa da crise é do PT, realmente é parte de uma construção, de uma narrativa que foi muito bem sucedida. Né? Então, isso sim, Eleonora, eu acho que é um problema que a gente vai ter que se debruçar para pensar como que enfrenta, porque nós não temos realmente os meios, né? Mas não tem... Você repetiu a frase aqui que eu ia também citar aqui, não temos os meios para fazer esse debate. Isso não é também responsabilidade dos próprios partidos? O PSOL, o PT, os partidos, ou esses partidos que hoje você alinha na oposição a Bolsonaro, eles não falharam, ou eles não minimizaram a necessidade de ter uma mídia própria, né? Uma mídia, ou talvez até, hoje, falando em frente, quem sabe até uma mídia construída por uma frente desses partidos. Eu acho que de alguma forma sim, tá? Mas eu não acho que a mesma responsabilidade pode ser atribuída a todo mundo. Tá? Obviamente, partidos maiores têm mais responsabilidade que partidos menores. E partidos que estiveram no Estado, que tinham os mecanismos, os instrumentos para promover a democratização da comunicação,
tem muito mais responsabilidade do que aqueles partidos que não estiveram no governo. Não estou querendo com isso isentar, digamos, as limitações do próprio PSOL, certamente existem, mas se nós tivéssemos estado no governo, se a gente tivesse governado o Brasil, eu posso assegurar que alguns mecanismos que não foram utilizados teriam sido utilizados da nossa parte. Você sabe, por exemplo, vocês são militantes da área também, que há uma série de medidas que poderiam ter sido tomadas pelos governos do PT, que não dependiam da aprovação do Congresso Nacional, que eram medidas próprias, discricionárias do presidente da República, que poderiam ser tomadas sobre verba de publicidade, propriedade cruzada de meios de comunicação, vários mecanismos de democratização da comunicação que poderiam ter sido feitos e não foram feitos. Não foram feitos dentro desse contexto do pacto de classes, de não vamos brigar com a Globo, de vamos renovar as concessões meio que no automático, sem problematizar essa questão, tá tudo indo bem, tá todo mundo ganhando, então não vamos mexer no vespeiro. Era um pouco assim que a coisa era vista. Então eu acho que, claro, sempre se pode fazer mais. Eu acho que os partidos podem fazer mais, as fundações partidárias podem fazer mais. Eu, quando estive na presidência da Fundação Lauro Campos, a gente tentou ter nossos próprios veículos de comunicação, criamos um programa de entrevista tipo esse aqui, criamos um canal na internet, tentamos ter nossa própria produção de conteúdo, né? Agora na presidência do pessoal a gente está tentando fazer isso também, né? Aumentou um pouco o fundo partidário com o aumento da bancada, então melhorou um pouquinho as condições da gente ter produções para redes, para ocupar espaços. Agora eu acho que, claro, tem questões que dizem respeito ao funcionamento mesmo do Estado brasileiro, de como ele se eximiu de promover políticas de democratização da comunicação. E aí, cara, tem jeito. Quem teve lá com a caneta na mão, quem teve no Ministério, quem botou o cara da Globo para ser ministro da comunicação, tem mais responsabilidade do que a gente. Não dá para equiparar. Quem decidiu que como é que é o nome dele, que era o cara da Globo, que foi ser o ministro das comunicações no primeiro governo do Lula? É o... Você falou do Franklin? Não, ministro das comunicações, das comunicações, lá no primeiro governo do Lula, de Minas Gerais, o Hélio Costa. Quer dizer, quem decide que o Hélio Costa vai ser ministro das comunicações sabe o que está decidindo. Sabe que está decidindo botar alguém das emissoras de TV, da Abert, no ministério. Então, claro que isso me parece um erro do ponto de vista de quem quer democratizar as comunicações. Depois veio a Secretaria de Comunicação Social, o Franklin fez um trabalho muito importante, né, que reequilibrou um pouco isso, mas foram vários anos. Então eu acho que a gente tem que fazer mais, eu não tenho dúvida. Agora, se a esquerda voltar a governar, mais do que fazer mais, ela tem que assimilar a necessidade de comprar brigas. Não tem jeito, acabou. Eu acho que acabou no Brasil qualquer margem para a política de conciliação com os poderosos, com os golpistas. Se a esquerda voltar ao poder, é para promover reformas profundas, com apoio popular, ou seja, tem que mobilizar a sociedade, tem que usar a mobilização popular a seu favor, como foi feito na Bolívia, como foi feito na primeira fase do chavismo na Venezuela, como está sendo feito em Portugal, de alguma forma. Usar a pressão popular para promover aquelas reformas, aquelas transformações que apenas a negociação com o Congresso Nacional não é possível garantir. Eu acho que isso é importante. Por que a gente não conseguiu, por que a esquerda não conseguiu essa mobilização, tanto para defender o mandato da Dilma, quanto para... Enfim, tivemos fora Temer, tivemos várias mobilizações, elas não conseguiram atingir o seu objetivo. Por que isso não aconteceu? Por que a sociedade ficou tão desmobilizada? E agora você diria que a palavra de ordem é o quê? É fora Bolsonaro? O que é? O que deve unificar a esquerda nesse momento? Olha, eu acho que primeiro teve uma vitória ideológica do neoliberalismo sobre os nossos valores. Ao longo dos anos 90, o que a gente viu? Valores do individualismo, do cada um se vira, da meritocracia, ganharam muita força na sociedade. Ganharam em parte porque a esquerda deixou esses espaços, né? Então, as formas de sociabilidade que a esquerda segurava nas periferias, a comunidade eclesial de base, o sindicato que tinha presença nas periferias, a presença de movimento contra a carestia e outros movimentos que existiam, o recuo desses movimentos deu espaço para que outras formas de sociabilidade tomassem o lugar que antes era desses movimentos. Então, a igreja neopentecostal, a ideia do empreendedorismo, o tráfico de drogas. Então, novos empreendimentos, novos arranjos sociais ganharam espaço nas periferias do Brasil. E isso, claro, reforçou os valores do individualismo, da meritocracia, do cada um por si. Então, quando o sujeito vai para o culto e o pastor fala, não, é só você rezar, você e Deus, você sozinho, você não precisa de mais ninguém. É só você rezar e você colocar aqui o seu dízimo, que os seus objetivos vão ser alcançados, isso está fortalecendo valores que não são os nossos valores, que são valores da solidariedade, da vida em comunidade, né,
do bem comum, da ajuda mútua. Então, houve uma vitória ideológica dos nossos adversários. O povo brasileiro está, desse ponto de vista, mais conservador, mais individualista. E eu acho também que a esquerda, quando esteve no governo, a centro-esquerda e a esquerda, também, de alguma forma, não deram um combate adequado a isso. Quando o Lula, vamos dizer assim, ele coloca como sinônimos viajar, comprar um carro e comprar uma geladeira como sinônimos de realização pessoal, ele também está reforçando um pouco a ideia de que são os bens materiais que dão a realização pessoal. É comprar coisa. É claro que é muito fácil dizer isso do ponto de vista de alguém que nunca passou privações, como é o nosso caso aqui. Claro que eu quero que todo mundo tenha geladeira, todo mundo possa viajar, todo mundo possa trocar de carro, né? Mas resumir a ideia de prosperidade, de progresso, a comprar, de alguma forma também joga água no moinho desses valores que não são os nossos valores, né? Da solidariedade, da justiça, da fraternidade. Então eu acho que tem uma vitória ideológica, tá? A esquerda precisaria voltar a trabalhar esses valores, né, de forma mais... Eu acho que isso começa a acontecer em movimentos pontuais, o movimento feminista, o movimento negro, na juventude, começa a acontecer novos movimentos que expressam, digamos, uma rede de afetos, de cuidado, de solidariedade, que já é uma reconstrução, digamos, desse ambiente de valores democráticos que a gente defende. Sobre a palavra de ordem, eu acho que nesse momento nós temos que testar. Acho que tem várias palavras de ordem que podem ser usadas. O Fora Bolsonaro já começa a aparecer nas ruas. Acho que tem que deixar o povo falar fora Bolsonaro mesmo. Eu acho que no caso, claro, dos partidos, dos parlamentares, a gente ainda precisa ter um pouco mais de cuidado, porque se a gente fala fora Bolsonaro, o fora Bolsonaro tem que ter uma expressão prática, que eu seria o quê? Um pedido de impeachment? Para quê? Para ser engavetado pelo Rodrigo Maia 3 dias depois que a gente... Então também tem a ver com a correlação de forças. Quem está na rua protestando não está nem aí para a correlação de forças e não tem que estar mesmo. Mas quem é dirigente político, quem é parlamentar, tem responsabilidade e tem que saber mover as pedras no xadrez com inteligência. Eu acho que nós temos que testar. Fora Bolsonaro, outras coisas que estão aparecendo até com humor, né? Ei, Bolsonaro, vai não sei o quê. Temos que deixar rolar no movimento de massas, testar as palavras de ordem e ver qual que vai ganhando o coração das pessoas. E eu acho que tem que, como eu disse, equilibrar um pouco dessa sensibilidade, que é o que as pessoas estão a fim de dizer, o que as pessoas estão a fim de gritar na rua, com aquilo que pode ter efetivamente alguma consequência prática. E achar um ponto de equilíbrio. Eu não acho, por exemplo, que seja a hora de entrar com pedido de impeachment. Por uma razão simples. Ele vai ser rapidamente engavetado, a gente não tem correlação de forças para isso, e isso vai soar como uma vitória do Bolsonaro. Eu não quero dar vitórias para o Bolsonaro, eu quero dar derrotas para o Bolsonaro. E a cassação da chapa é um caminho ou não? Também é uma coisa muito... Não, o problema da cassação da chapa é que, do ponto de vista da permeabilidade da pressão popular, é menor ainda do que o impeachment. O impeachment ele é votado por deputados que foram eleitos, então, que são muito, muito permeáveis à pressão popular. A cassação da chapa é decidida por um grupo de ministros que reúne numa sala e sequer é transmitido pela TV. Os julgamentos do TSE não são transmitidos ao vivo, na TV Justiça, em canto nenhum. Então, aí nós estamos falando de um mundo que é muito, muito fechado, muito hermético. Nós temos certeza que teve crime eleitoral. Tá? Nós subscrevemos a ação que foi apresentada pelo Eugênio Aragão. Eu tive, inclusive, na audiência com a ministra Rosa Weber, a presidente do TSE na época, apresentando a denúncia contra o uso em massa de mensagens financiados por empresários, que é proibido por lei. Os empresários admitiram, tem áudio, tem gravação, o dono da van falando que deu 12 milhões para... Já uma série de reportagens que comprovam que houve a utilização dessas mensagens em massa, criação de fake news, ou seja, os crimes eleitorais são abundantes. Tá? Se a justiça brasileira quisesse ser justa, e não tem sido nos últimos anos, ela caçava a chapa Bolsonaro e Mourão, não tem menor dúvida disso. Mas como a justiça brasileira está completamente partidarizada e politizada, então isso só vai acontecer se houver muita pressão ou se o governo Bolsonaro chegar a um nível de isolamento e de deterioração do seu apoio tal que, num grande acordo nacional com o Supremo, com tudo, como diria o Jucá, acabe sendo mais conveniente para as elites tirar o Bolsonaro pela cassação da chapa do que através de um impeachment ou de outra forma que seja. Então, eu tenho certeza que teve crime eleitoral. Tenho certeza que, se fosse ser averiguado, a chapa teria de ser cassada, mas também tenho certeza que isso só vai acontecer se a correlação de forças melhorar, porque a justiça brasileira ela já não atua mais
como uma justiça que está apartada da correlação de forças, da luta política. Pelo contrário, ela responde exatamente a isso. Então, quando a correlação de forças amparava, na opinião pública, amparava tudo que a Lava Jato fazia, o Supremo disse sim para todas as barbaridades que a Lava Jato fez. Pois agora que a Lava Jato está isolada, tem ministro já dizendo que vamos ver, de repente seja o caso de colocar o Moro em suspeição, de repente vamos anular 1 ou 2 processos aqui para mostrar que a gente percebeu que teve alguma coisa errada, porque o clima virou. Então o clima, o ambiente, que eu chamo de correlação de forças, né, na sociedade, ou seja, o equilíbrio das forças na sociedade, ele acaba de alguma forma determinando como essas coisas andam também na justiça. Né? Falando da correlação de forças, eu fico pensando, muita gente fala, não, precisamos retomar o trabalho de base, enfim, voltar às raízes. Você citou aí as comunidades eclesiais de base. Quer dizer, hoje o quadro é totalmente diferente, né? A própria organização sindical por moradia tem outras características. A gente tem uma sociedade que se organiza de forma muito diferente. O que o pessoal está pensando sobre esse ponto da mobilização? E eu fico pensando nisso porque era um pensamento que vigorava, pelo menos no passado, que o PSOL era um partido muito parlamentar, né, de pessoas, de notáveis, mas muito restrito à área parlamentar. Isso mudou? O PSOL está em outras frentes? Como é que está a questão dessa mobilização popular do ponto de vista do PSOL? Olha, o partido cresceu muito, né, Leonora? Então, é claro que é um partido que já tem uma base social própria, vamos dizer assim, né? Qual é a base social, você diria? Eu acho que hoje a gente está muito fortalecido na juventude, isso é uma coisa inquestionável, a quantidade de pedidos de jovens. Aí a juventude vai desde do estudante do nível secundário até o jovem trabalhador, vamos dizer assim, na casa dos 30, 35 anos. Eu acho que isso está bem... mostra um pouco também pelo perfil da nossa bancada, uma bancada que tem quadros históricos como Ivan Valente, Luiz Erundina, Edmilson Rodrigues, mas que tem uma série de deputados e deputadas na casa dos 30 anos, a Sâmia Bonfim, o David Miranda, a Fernanda Melchiona, a Talíria Petroni, o Glauber Braga, né? A Áurea Carolina, então todo mundo na faixa dos 30 e poucos anos. O Freixo está no meio do caminho aí, né? Com 51 anos. Então, a gente, de alguma forma, já sente que a juventude realmente é um setor, não toda a juventude, claro, mas a juventude progressista, a juventude de esquerda, começa a ver o pessoal como... Agora, continuamos tendo muito peso nos servidores públicos, que é uma base original do PSOL, né? Quando o PSOL surgiu com a votação da reforma da Previdência do Lula em 2003, né? Então, era um setor com muito peso. Acho que o movimento feminista, o movimento de mulheres, o movimento de negros e negras começa a ter o que eu tenho chamado um pouco de nova esquerda, quer dizer, não é nova no sentido de que são lutas novas. A luta dos negros é uma luta centenária já, né? A luta das mulheres também. Não são lutas novas, mas são lutas que ganharam um novo protagonismo nos últimos anos. E essas lutas que ganharam esse novo protagonismo e reconhecem muito no PSOL um parceiro, um aliado. Né? E isso acaba também revertendo em filiações, em eleição de lideranças pelo PSOL e etc. Isso não quer dizer, acho que é importante ressaltar, que aquela agenda histórica da esquerda está superada. Qual é a agenda histórica? Salário, emprego, direitos sociais, democracia, soberania. O que eu estou dizendo é que essa agenda histórica, que eu chamo da agenda do socialismo, ela foi complementada por uma agenda da liberdade. Direitos LGBTs, direitos das mulheres, negros e negras, direitos humanos, direitos da mãe natureza, da mãe terra. Ou seja, você agora tem uma agenda de liberdades e de socialismo que podem andar juntas e que precisam andar juntas. Partido que ficar falando só de salário, emprego e soberania nacional vai estar falando a língua dos anos 80, 70. Tem que falar disso, é óbvio, mas tem que ter também um novo repertório. Não porque tem que ter, porque é tático, porque tem lutas em curso, essas lutas são reais, a luta das mulheres é uma luta real, a luta dos LGBTs é uma luta real. A gente falava agora há pouco do que aconteceu no Rio de Janeiro com Crivella, olha a mobilização que isso gerou na sociedade brasileira, direitos humanos, direitos ambientais, ou seja, você tem uma agenda que ganhou muita força. Democratização da comunicação, que era um tema que talvez há 30, 40 anos atrás não tinha a centralidade que tem hoje, né? Democracia nas redes, na internet. Então você tem uma agenda que ganhou muita força. E o pessoal se vincula muito bem a essa agenda. Né? Então, sem querer te interromper, você não vê uma contradição entre a questão
da centralidade da luta de classes, para usar essa, e as pautas identitárias. Você não acha que há... que também o PSOL está sendo visto muito como o partido que é o porta-voz dessas pautas chamadas identitárias. Você não vê contradição nisso? Você não acha que as pautas identitárias colocam em segundo plano a questão da luta de classes? Elas podem colocar, depende como for abordado. Se for abordado só pela chave da identidade, da representatividade, sim, elas podem realmente ignorar o contexto de classe, o contexto econômico, mas não é assim que a gente tem visto. A gente tem visto a luta contra o patriarcado como uma luta estrutural da luta contra o capitalismo. A luta em defesa do meio ambiente como uma luta estrutural contra o capitalismo. Racismo. A luta contra o racismo é uma luta superestrutural contra o capitalismo. Ou seja, o nosso feminismo do PSOL é um feminismo anticapitalista. Agora, existe um feminismo que não é anticapitalista. Esse feminismo, o lugar dele não é no PSOL. Ele pode procurar outros lugares para... E é bom que tenha todo tipo de feminismo. Não estou advogando... O feminismo do PSOL é um feminismo anticapitalista. E, portanto, acaba sendo um feminismo que reconhece uma organização da sociedade a partir das classes sociais, da existência de uma burguesia, de uma classe trabalhadora, é óbvio, né? Mas que também percebe, cortando essa relação de classe de forma transversal, a opressão do patriarcado. Que percebe, cortando essa relação de classe, a opressão racial, que percebe, cortando a opressão homofóbica, ou seja, portanto, nós vemos essas agendas como agendas estruturais. E por isso que a gente não gosta de chamar de identitários. Certo. Porque o identitário exatamente traz a ideia de que é só a reivindicação da identidade, o reconhecimento da identidade. Eu preciso reconhecer que existem essas identidades. Sim, mas é que isso é muito importante. E nós também lutamos por isso. Mas além de reconhecer essas identidades, reconhecer que essas identidades são parte de um processo de opressão que envolve as relações de classe. Então... não é uma coisa fácil de explicar, não é uma coisa fácil de traduzir, né? Mas eu acho que as nossas mulheres, os nossos LGBTs, os nossos companheiros negros e negras têm conseguido, de alguma forma, trabalhar isso para que não fique exatamente essa imagem de que a identidade encerra toda a questão. Sim. Ela é muito importante, mas além dela é possível ver essas questões como questões estruturais. Então, para a gente não tem contradição nenhuma entre luta de classes e reconhecimento dessas agendas. Eu queria voltar a palavras de ordem. Você falou que as palavras de ordem fora Bolsonaro, ela está emergindo nas manifestações. Mas, ao mesmo tempo, os partidos, como dirigentes, né, da sociedade, dos dirigentes políticos da sociedade, eles têm uma responsabilidade de apresentar caminhos, ou os caminhos que eles acham os corretos. No caso do PSOL, quais seriam as suas, sei lá, 2, 3 propostas de palavras de ordem para a sociedade, ou de caminhos para a sociedade, né? Sim. Quais são as lutas principais? Isso, acho que essa é a chave. Acho que essa é uma boa chave. Essa que é a pergunta. Contradição principal. Exatamente. Não, veja, a gente, no começo agora do semestre, quando voltou do recesso parlamentar, a gente fez um balanço sobre a nossa atuação no primeiro semestre. A gente acha que o pessoal foi muito bem. Agora, a gente fez algumas apostas no primeiro semestre, e foram apostas, em alguns casos, que tiveram mais dificuldade, em outros casos menos. A gente, por exemplo, apostou muito na luta contra a reforma da Previdência. E nós fomos derrotados. Ali realmente tem uma derrota da oposição e, consequentemente, uma derrota do PSOL. Agora, a gente não imaginava que ia ter, por exemplo, um levante da educação, como teve no mês de maio. Então, nem tudo que você determina como sendo a contradição principal acaba se expressando efetivamente como a contradição principal. É um paradoxo, quer dizer, são apostas. Você na luta política, você faz apostas. Eu vou apostar que a corda vai estourar aqui. Então aqui eu vou colocar a minha tensão, eu vou esticar a corda aqui, porque eu acho que é aqui que ela vai estourar. Ou não, eu vou esticar aqui. Então tem um pouco de aposta e tem um pouco de leitura. Claro, você tem que ler o cenário e dizer, olha, eu acho que aqui tem uma contradição forte, aqui não. Então, e você vai mediando isso. Para esse semestre, o que nós definimos na nossa executiva? 4 temas principais para ir trabalhando agora nesse começo do semestre. Primeiro, os 2 temas que foram os 2 temas que realmente emparedaram o Bolsonaro no primeiro semestre e foram os únicos 2 temas em que o Bolsonaro perdeu o controle sobre o debate público. Eu tenho essa tese de que o Bolsonaro, que é uma tese minha, uma tese da Eliane Brum, promoveu um sequestro do debate público. A gente só debate o que o Bolsonaro quer que a gente debata. E não há que a gente possa fazer, não, agora eu vou falar de emprego. Não adianta, a sociedade não vai debater emprego se o Bolsonaro estiver pautando o debate público falando de outra coisa. Isso é uma coisa que estamos meio reféns disso, tá? Não acho que seja uma coisa tão simples de resolver.
Quais são os únicos 2 temas que o Bolsonaro perdeu o controle completamente do debate público no primeiro semestre? A defesa da educação. A educação, ele perdeu o controle, ou seja, a sociedade hoje, a maioria dela defende uma concepção de educação que é a nossa. A concepção de educação do Bolsonaro está francamente minoritária na sociedade. Escola sem partido, eles nem falam mais. Aliás, a Escola Sem Partido anunciou que vai acabar o movimento, vai fechar as portas, não vai mais existir Escola Sem Partido, movimento. Tá? Então, agora, claro, eles estão contingenciando, estão estrangulando, agora tomaram a medida para criar uma carteirinha estudantil para estrangular o movimento estudantil. Então, eles estão ofensivos. Mas a visão de educação deles está muito minoritária. Nessa, a gente ganhou. Ou está ganhando, mesmo que perdendo. Na prática, está cortando as bolsas, está estrangulando as universidades. Mas na sociedade, a ideia de que tem que ter uma educação forte, de qualidade, ela é amplamente majoritária. Então, a educação é um tema. O segundo tema é a Vaza Jato. A Vaza Jato é estratégica, porque a Vaza Jato é, digamos assim, o espaço no debate público que pode enfraquecer o principal ministro do ponto de vista da opinião pública, do apoio popular do governo Bolsonaro, que é o Sérgio Moro. O Sérgio Moro é um criminoso, cometeu crimes como juiz, fez conluio com o Ministério Público para condenar adversários, para interferir no jogo político e no jogo eleitoral. E se for enfraquecido, enfraquece o conjunto do projeto bolsonarista, porque o projeto bolsonarista também é um projeto de fortalecimento do Estado penal, de estrangulamento das liberdades democráticas, de transformar o Estado brasileiro numa máquina de encarcerar não só pretos e pobres, mas também os inimigos políticos do Bolsonaro. Então, enfraquecer o Sérgio Moro é muito importante. É a Vaza Jato, também uma coisa completamente imponderável. Ninguém imaginava que isso ia acontecer, né? Quer dizer, ninguém imaginava. Que tinham crimes cometidos pela Lava Jato, muita gente falava, né? Mas que a gente teria provas, como está tendo, tão evidentes, né? Então, esses 2 temas a gente já estava trabalhando como temas importantes. Além desses 2 outros temas, um deles uma aposta muito correta do pessoal, que a gente disse que era importante dar uma atenção para os temas ambientais. Isso antes de acontecer tudo que aconteceu recentemente. A gente disse, olha, aqui tem uma contradição, porque o Bolsonaro vai buscar ampliar a fronteira agrícola, vai ampliar as tensões no campo, vai ampliar as tensões com a comunidade indígena, e isso pode criar um vínculo da oposição com setores médios progressistas, que não são necessariamente de esquerda, mas que defendem o meio ambiente, com parte da opinião pública, com a intelectualidade crítica, com artistas, com o movimento internacional de defesa do meio ambiente. Então, vamos apostar que essa contradição é uma contradição importante. Logo depois, aconteceu tudo o que aconteceu, né? O Dia do Fogo, a queimada na Amazônia, toda a confusão, mostrando que foi uma aposta correta que a gente fez. E um quarto tema que a gente está trabalhando, que tem muito menos visibilidade na opinião pública, mas que é importante porque permite que a oposição apresente uma alternativa de projeto de país, que é o tema da reforma tributária. O governo está trabalhando, o Bolsonaro disse isso numa entrevista, a prioridade do meu governo no segundo semestre é a reforma tributária. Eu não acho que é a prioridade do Bolsonaro, mas do governo, da equipe econômica, seguramente é. Eles estão trabalhando uma ideia de reforma tributária que é de simplificação de tributos, mas que, na verdade, tem como objetivo não simplificar os tributos, mas desconstitucionalizar tributos que hoje financiam políticas sociais. Então, eu vou pegar tributos que financiam, por exemplo, a Seguridade Social e vou jogar um grande IBS, né, Imposto sobre Bens e Serviços, um grande imposto nacional, e aí eu tiro a vinculação constitucional desse imposto com o financiamento das políticas sociais. Isso é muito grave. Então aqui nós vamos dar o combate, não só contra a proposta de simplificação do governo, porque simplificar é bom. O problema é se essa simplificação ela esconder uma maldade que está sendo feita por trás. E principalmente, vamos fazer um debate sobre que tipo de reforma tributária o Brasil precisa. O Brasil precisa de uma reforma tributária que taxe os ricos, que desonere os mais pobres, que desonere o pequeno empreendedor e que taxe o cara que tem jatinho, que tem iate, que não paga IPVA, como diria o Guilherme Boulos na campanha, né? Que taxe as grandes fortunas, que taxe os bilionários. O Brasil não cobra lucros e dividendos. Só tem 2 países no mundo que não cobram lucros e dividendos. A Estônia, que é um paraíso fiscal, e o Brasil. É um absurdo isso aqui. Enquanto o cara que ganha 4, 5 mil, professor de escola que ganha 5 mil, está pagando 27,5%. O Neymar paga 27,5% de imposto. Ou seja, um negócio completamente... Deve ter outras alíquotas de imposto de renda para desonerar um pouco a classe média e cobrar dos milionários mesmo. Então seria que ter uma série de ajustes, inclusive para melhorar a capacidade de arrecadação do Estado, para não precisar retirar direitos, como fizeram agora na reforma da Previdência. Então, esses 4 temas, reforma da Previdência, Vaza Jato, educação e a questão da Amazônia e do meio ambiente, são os temas que são prioridade para o pessoal. Né? Reforma tributária, Vaza Jato, defesa da educação e defesa do meio ambiente. São temas, além de, claro, uma série de outros temas, né? Mas que a gente
tirou como uma linha mesmo do partido de agir agora nesse primeiro semestre, tanto em nível parlamentar quanto na organização da nossa militância. Dia 20 de setembro agora, o Dia Mundial da Amazônia, a gente pretende também fazer uma mobilização grande aí em defesa do meio ambiente. Com outros partidos? Como é que o pessoal está organizando a manifestação ou está discutindo com outros partidos? A ideia é deixar o protagonismo para o movimento ambiental, né? Porque senão também você começa a puxar coisa para o partido, boa parte do movimento que tá militando, que está defendendo o meio ambiente, pode se sentir um pouco, digamos assim, desrespeitado. Né? Não quer dizer que os partidos têm todo o direito de fazer o que quiserem, de chamar ato, nós vamos participar. Mas a gente acha que quem tem que estar à frente disso, até para dar um caráter mais amplo, são os movimentos ligados à questão ambiental. Juliano, a questão das eleições do ano que vem, as eleições municipais, tem aquela crítica que talvez proceda de que os partidos giram muito em torno da questão eleitoral e isso até explica um pouco a situação que a gente está vivendo hoje. Como é que vocês estão enxergando esse quadro das eleições municipais e vocês vão ter um candidato próprio, vocês veem a possibilidade de coligação com que partidos? Como é que você está vendo isso? A gente não começou essa discussão ainda, Leonora. Eu acho que é natural que a gente tenha uma pressão, a militância de esquerda espera isso, uma pressão pela unidade. Eu acho que isso é natural, né? Mais do que em outros anos. Né? Então vai ser difícil explicar quando os partidos de oposição estiverem divididos. Em alguns lugares isso vai acontecer, não tem jeito. Seja porque esses partidos não construíram uma relação de confiança e de trabalho político comum, então não pode forçar, porque tem uma unidade nacional contra o Bolsonaro, agora o PT, o PSOL, o PCdoB, o PDT tem que estar junto na cidade tal, sendo que estavam até ontem se matando por alguma outra... Então tem lugar que a disputa... Vou dar um exemplo para vocês aqui, Macapá, uma cidade onde o PSOL é muito grande. A principal polarização lá, ou uma das principais, é PDT e PSB. Dois partidos que são oposição ao Bolsonaro. O governador é do PDT, a principal oposição ao governador é o PSB do Capiberibe. Como é que você vai dizer que agora tem que ter unidade porque tem que ter? Então, não é assim. Eu acho que vai ter uma pressão pela unidade. Nós, no pessoal, como eu disse, ainda não começamos a fazer essa discussão formalmente, mas a tendência é que a gente trate isso com bastante carinho, bastante responsabilidade. A gente sabe o nosso papel nisso tudo, especialmente naquelas cidades onde o PSOL é que tem um nome, digamos, mais forte, que vai liderar, né, uma composição. Por exemplo, então, Rio de Janeiro, Marcelo Freixo no Rio de Janeiro. Então, já tem um acordo com o PT? Não tem nenhum acordo firmado, mas tem diálogos, o pessoal está conversando, a gente acha bom que converse, nós queremos estimular que todo mundo converse com todo mundo. Não quer dizer que isso vai redundar em alianças eleitorais. Né? São Paulo é um outro exemplo. São Paulo tem pouca conversa sendo feita. Conversa de bastidores, mas as direções partidárias não estão conversando em São Paulo. Em São Paulo ainda. Não, o pessoal nem discutiu ainda nomes, tem alguns companheiros e companheiras que estão cogitando a hipótese de apresentar o seu nome, mas não tem nenhuma discussão ainda em São Paulo sobre isso. Né? E isso, claro, tem a ver também porque o PSOL não é o maior partido de oposição em São Paulo. Em São Paulo, o maior partido é o PT. No Rio é o PSOL. Então, no Rio é a obrigação do PSOL apresentar um nome, conversar, buscar, compor. Né? Aqui em São Paulo, a obrigação em tese deveria ser do PT. Eles estão no processo interno, tem que respeitar o tempo deles, estão fazendo a discussão. Né? E o pessoal não decidiu o que vai fazer aqui. A gente pode ter candidatura própria, é um caminho que a gente já tomou várias vezes, e pode eventualmente discutir algum tipo de composição. Mas em São Paulo isso está bem atrasado. Agora, o que eu quero dizer em termos de conceito, o conceito é que eu acho que a tendência é que haja uma pressão grande pela unidade. E eu acho que nós vamos fazer essa discussão no pessoal ainda, mas eu sou defensor da ideia de que a gente dê uma resposta a essa pressão, uma resposta positiva, ou seja, que a gente, de alguma forma, permita que os nossos diretórios municipais tenham certa liberdade para compor dentro desse arco de partidos de oposição. Aí, nisso, nós somos bem diferentes dos outros partidos, vocês sabem disso. Né? Na eleição passada, 4 meses depois do impeachment, o PT fez coligação com o PSDB em 1.000 cidades. Então, isso para nós não tem conversa, não tem PSDB, DEM, PSL, Novo, PP, PRB, todos os partidos que apoiaram o golpe, né, ou que, no caso do PSB, apoiou, mas depois reviu a oposição, na prática fez uma autocrítica da sua oposição, mas os partidos que sustentaram o golpe até o final e que hoje flertam com
políticas de retirada de direitos, esses não são nossos parceiros possíveis. Agora, com o PT, com o PCdoB, eventualmente com o PSB, PDT, Rede, isso tudo eu acho que a gente tem que olhar com carinho, e eu particularmente defendo que a gente de alguma forma permita alguma flexibilidade nos municípios. Mas como eu disse, o pessoal ainda vai fazer essa discussão e deve ficar para o nosso congresso, que é no primeiro semestre do ano que vem, uma definição final sobre esse assunto. Mas como você vê o papel dessas eleições? Porque antes dessa discussão aí toda de candidato, unidade, tem uma discussão que é o seguinte, qual é o papel... Como vai ser, né? Qual é o papel dessa eleição na luta contra o Bolsonaro? Porque a eleição significa ter um palco de enfrentamento ao fascismo, ou a eleição significa fazer uma troca de gestores nas cidades? Isso é muito bom, Como Adolfo. você coloca? Não, muito boa essa sua pergunta aí. Eu defendo que a gente lute para transformar a eleição de 2020 numa eleição plebiscitária do governo Bolsonaro. Acho que nós temos que nacionalizar, é do nosso interesse, é do interesse da oposição nacionalizar as eleições municipais, para ver o tamanho do bolsonarismo, também isso é importante, saber o tamanho, a força dos nossos adversários nos municípios, mas também para a gente, de alguma forma, imprimir algumas derrotas. Você imagina o que significaria, por exemplo, no Rio de Janeiro, o estado que é o estado do Jair Bolsonaro, que é o estado onde tem talvez o governador mais parecido com o Bolsonaro, em termos de ideias, de posições, que é o Witzel. Imagina, neste estado, você ter um governo de esquerda na capital, em que você possa demonstrar na prática como é bom ter um governo de esquerda, que não roube, que faça os serviços públicos funcionarem, que use os ingressos de recursos que a cidade do Rio tem, e não são poucos, porque você tem os royalties, você tem um nível de receita, mas só que está muito mal administrado. Então, você imagina o que significaria na luta política nacional ter uma vitrine dessas nesse momento. Ou seja, um bom governo de esquerda no Rio de Janeiro, ele pode representar uma vitrine para mostrar para o Brasil que dá para fazer um Brasil diferente, que dá para ser melhor do que Witzel, Bolsonaro e companhia limitada, ou Crivella, que é quem está hoje lá. Então eu acho que isso é bem importante. Eu sou da tese de que a gente deveria buscar nacionalizar. Acho que é bom para a oposição, prepara as condições para que a oposição esteja menos fragmentada em 2022, inclusive, seria positivo que isso acontecesse, e pode realmente a gente sair com algumas vitórias muito simbólicas, entende? Que podem, de fato, representar uma experiência alternativa ao bolsonarismo. E eu acho que a gente precisa agora mostrar para o conjunto do povo brasileiro, para a sociedade em geral, de que a esquerda governando é melhor para o povo do que a direita, e isso só pode ser comprovado na prática, né? Não é com discurso, com autoproclamação, né? É com bons governos. O PT fez isso nos anos 90, né? Com bons governos, o governo de Erundina em São Paulo, os governos de Porto Alegre, né? O Olívio, Tarso, Raul Ponte, depois Tarso de novo, governos muito bons, né? Fez isso no Nordeste, em várias capitais, Belém do Pará com Edmilson Rodrigues. Então, o PT ao longo dos anos 90 foi ganhando a confiança do povo brasileiro, mostrando que dá para governar com participação, transparência, inversão de prioridades, fez ótimos governos. E eu acho que de alguma forma, não estou defendendo que a gente siga o mesmo caminho, porque a história não se repete, né? A gente sabe, mas que a gente tenha alguns lugares, pelo menos, onde a gente possa demonstrar que a oposição pode produzir melhores resultados no governo do que o Jair Bolsonaro. Não porque eu estou pensando que nós vamos ganhar a eleição fácil em 2022, nada disso, mas para ter uma experiência prática de esvaziamento da narrativa bolsonarista. Qual é a narrativa bolsonarista? Não é que eles vão resolver tudo, de que eles são bons de gerar emprego, porque eles não são. Eles são péssimos gestores, mas é de que é melhor que eu esteja, porque os velhos partidos só fazem o mesmo de sempre, que é roubar, oprimir, não sei o quê. Então, deixa comigo. Então, se você tem uma experiência que desmonta essa narrativa de um bom governo democrático, participativo, que inverte prioridades, que mostra resultados, você esvazia essa narrativa e mostra na prática a experiência de um outro jeito de governar. Você falou aqui rapidamente do seu doutorado, se citou aí numa conversa. Eu queria que você falasse um pouco aí da sua pesquisa sobre movimentos sociais. Vamos lá, que depois eu faço um livro aí, eu vou dar para vender um pouquinho, né? Posso tentar não, porque é um tema emplacar. Tudo a ver, diga eu estou pesquisando movimentos sociais, né? Sou estudante da ciência política, do programa de pós-graduação em ciência política na Universidade de Brasília. Eu moro aqui em São Paulo hoje, mas estou vinculado ao programa de pós-graduação lá da UNB. E eu pesquiso movimentos sociais. E o meu estudo é como que os movimentos sociais, chamaria os novíssimos movimentos sociais, né? Agora que surgiram ou que ganharam força depois da crise econômica de 2008. Então eu estou me referindo aí aos indignados de Madrid, Occupy Wall Street,
Então, como que esses movimentos interagiram com a luta política partidária? Então, muitos desses movimentos viraram partidos, é o caso do Podemos na Espanha, né? No caso da Grécia, não virou partido, mas esse movimento ele fortaleceu um partido, ele adotou um partido que já existia, que era o Syriza, frente, que era uma frente. Então, ele pega esse partido e esse partido vira uma espécie de desaguadouro dessa insatisfação, desses novos movimentos sociais. Então isso aconteceu em vários lugares. A minha pesquisa especificamente é como é que isso acontece na América Latina. Quer dizer, você tem algumas experiências de movimentos sociais que ganham muita força ou que surgem depois da crise econômica de 2008, com esse perfil de movimentos de baixo para cima, de juventude, não sei o quê, e alguns desses movimentos acabam produzindo um nível de institucionalização muito grande, e outros não. Então, a minha pesquisa é por que isso acontece. Porque, afinal de contas, o movimento estudantil chileno forma um partido político, que é o Frente Amplio, que hoje tem deputados, senadores, o partido da nova esquerda chilena. E por que o movimento Eu Soy 132 do México, que também foi um movimento muito grande de jovens em 2012, por que esse movimento não gera a criação de um novo partido? Embora... E o Occupy Wall Street... E o Occupy Wall Street também não girou. Exatamente, porque o Occupy Wall Street não gera um movimento, embora... parte daquele caldo tenha ido para a campanha do Bernie Sanders, né, no Partido Democrata, um pouquinho sobre um resíduo, vamos dizer assim, né? E o Podemos na Espanha aquele movimento dos indignados gera um grande partido político. Mas como já tem muita pesquisa sobre a Europa e Estados Unidos, eu estou tentando dar uma olhada na América Latina. Eu acho que a gente precisa entender o que está acontecendo aqui. E aí, o que está acontecendo aqui? Estamos começando a entender, viu? Mas eu tenho algumas hipóteses, assim, Eleonora. Primeiro de que tem alguns fatores que incidem positivo ou negativamente. Por exemplo, o sistema político. Tem sistemas políticos que favorecem o surgimento de novos partidos. Então, não é o caso do sistema mexicano, por exemplo. É muito difícil formar partido no México. No Chile é mais fácil. O nível de vivência da velha esquerda no poder, ou da social-democracia no poder, também influencia. Como você tem no Chile uma experiência com o Partido Socialista já muito antiga, de vários anos no poder, quando surge um movimento de massas forte, como esse de juventude, essa turma já conhece o Partido Socialista, já sabe os defeitos, já sabe as qualidades e fala, olha, tudo bem, a gente respeita, mas a gente quer outra coisa. Então, outra hipótese que eu tenho é que quanto maior o nível de experiência da social-democracia ou da centro-esquerda no poder, maior é a tendência do surgimento de coisas novas. Se o nível de experiência da social-democracia ou da centro-esquerda é menor, a tendência é que não surja. O caso do México. O México nunca tinha tido um governo de esquerda, do centro-esquerda, até o López Obrador. Então também isso desestimulou o surgimento de um novo partido. Por quê? Porque já tinha um movimento, digamos, de oposição de esquerda lá, que era liderado pelo López Obrador, através do movimento de regeneração nacional, Morena. Então o Eu Soy 132, uma parte da energia política que aquele movimento desencadeou, ele acabou fortalecendo Morena. Por quê? Porque nunca tinham tido uma experiência de centro-esquerda. Então é mais fácil... sempre falando nesses últimos anos, né? Eu tô falando aqui dos últimos 10 anos, né? Tentando analisar, tô pegando pós-crise econômica de 2008, né? Certo. Então eu tô analisando 4 países, também um estudo um pouquinho ousado. Chile e México, que eu já falei para vocês aqui, o Brasil, eu tô analisando a relação do MTST com o processo eleitoral, quer dizer, o MTST, que é um movimento social, ganha muita força depois de a partir de 2010, 11, 12, 2013, o MTST vira um maior movimento social urbano do Brasil e resolve ter uma experiência eleitoral, apresentar o seu principal nome para ser candidato por um partido político. É um tipo de interação com a institucionalidade, que não é a criação de um partido. O MTST não criou um partido, mas ele, de alguma forma, se associou a um partido, a um projeto partidário, mais ou menos o que aconteceu na Grécia. Um movimento de contestação que se alia ao Syriza para construir aquele movimento todo. E a Colômbia, que é um caso também interessante, onde o movimento camponês faz aquela grande greve em 2013, né, o Paro Nacional Agrário, um grande movimento dos camponeses, e paralisa o país, derruba todo o ministério do Juan Manuel Santos e depois não conseguem, não vira um movimento, não vira um partido, não fortalece os partidos que já existiam, a Marcha Patriótica, o Polo Democrático Alternativo, aquele movimento todo que gera uma grande energia, mas ele fica ali, no movimento camponês, ele não transborda para dentro do sistema político. E por que isso aconteceu? Eu vou analisar isso, vamos ver se ficar um bom livro. Vou buscar, já estou procurando editora, se vocês conhecerem alguma editora que queira, a partir de abril aí a defesa, março, abril é a defesa. Então, editoras, fiquem de olho. Ótimo. Legal. Que é isso aí, a gente conversou aqui então com
o Juliano Medeiros, presidente do PSOL. Tem um monte de comentário aqui, eu estou vendo aqui. Tem aqui, o pessoal há debates internos também entre os comentaristas, né? Que bacana. A gente tem que agradecer aí essa participação aí aqui nos comentários e divulgando, né, compartilhando o programa. A gente vai caminhar para o encerramento. Antes eu queria lembrar que essa entrevista fica disponível no nosso canal de vídeo, no Tutameia TV, e uma reportagem sobre ela, com mais fotos, vai estar também no nosso site, tutameia.jor.br. Então, antes de partir aí para os finalmente, queria convidar o Juliano a fazer a sua mensagem final aí para os internautas, que fique aí no nosso... Sim. E nós onde vamos? Como diria aquele técnico de futebol, eu não estou nem otimista nem pessimista, bem pelo contrário. Eu acho o seguinte, pessoal, tem que ter uma dimensão histórica do bolsonarismo, tá? É um fenômeno, e eu acho que a extrema-direita é um fenômeno que veio para ficar no Brasil, não para ficar no governo, mas vai fazer parte do jogo político, nós vamos ter que conviver com isso. A extrema-direita sempre existiu, mas ela estava dispersa em diferentes projetos partidários, em diferentes lideranças, e agora ele tem um polo, ele formou um polo político no Brasil de extrema-direita. Nós vamos conviver com isso por um bom tempo, como está acontecendo na Europa, como está acontecendo em outros países da América Latina. Agora, o fato de ter que conviver não significa que é um fenômeno que vai exercer o poder por tempo indeterminado. Eu acho que, pelo contrário, eu estou entre aqueles que acham que a desastrosa experiência do bolsonarismo no poder vai fazer com que a maioria do povo brasileiro rapidamente perceba que é melhor ter outra coisa no lugar do bolsonarismo. Então eu estou, desse ponto de vista, não otimista, mas confiante, vamos dizer assim, de que a experiência, lamentavelmente, vai ser uma experiência muito ruim, vai realmente fazer o Brasil retroceder em vários aspectos, mas vai ser passageiro. E eu acho que rapidamente a gente vai dar a volta por cima e vai ter condições de voltar a discutir com o povo brasileiro um projeto de país. Não quer dizer que o nosso projeto tem que ser o projeto do PSOL, vai ser o projeto que vai salvar o Brasil, mas é importante que as nossas ideias do PSOL, do restante da esquerda, voltem a ter espaço no debate público. E eu acho que isso vai acontecer quando o bolsonarismo for derrotado. E acho que isso vai acontecer rápido. Então, para você que está desanimado aí em casa, que está achando que a coisa está muito ruim, realmente a coisa está muito ruim, viu, pessoal? Mas vai passar e a gente logo vai dar a volta por cima. Vamos ver se a gente vai sobreviver a isso, né? Porque tem muita gente... Vamos sobreviver. Vocês dois já sobreviveram a muita coisa que eu sei, tá? Vocês já passaram por muita coisa, já lutaram contra a ditadura militar, já ajudaram a reconstruir a democracia. Vocês são exemplos de que tudo é passageiro nessa vida, né? Menos o cobrador e o motorista. Exatamente. Cobrador e motorneiro. As pessoas nem sabem o que é motorneiro. Muito bem. Então, muito obrigado aí. Valeu. Muito obrigada, né? Juliano. Foi muito bom. Obrigado a você que nos acompanhou, que nos acompanha, que tem dado uma grande força aí para o nosso canal de vídeo. Então, divulgue, compartilhe, vai lá, se inscreva e aperte lá a sinetinha para receber as notificações. E com isso a gente vai dando nosso tchau, Eleonora. Tá bom. Tchau, pessoal. Muito obrigada. Valeu, tchau, pessoal. Valeu.